Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos hoje na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5 e o versículo de número 10. Assim está escrito: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Esse o texto para esta oportunidade, falando sobre nossa responsabilidade individual em 6 pontos. Nós encontramos aqui, listado na palavra de Deus, que haverá um dia em que nós seremos levados para um encontro. Os salvos para o encontro com Cristo, os não salvos para o encontro no grande juízo, o juízo final do trono branco. Mas o certo é que ninguém escapará deste encontro com Deus, com Cristo, para desfrutar a eternidade, diante do grande trono branco, para receber a sentença por ter vivido uma vida longe, distante, sem receber a oferta gratuita de Deus para salvação e libertação. Aqui, falando sobre aqueles que vão encontrar-se com Cristo, no tribunal de Cristo. Isto se dará por ocasião da volta de Jesus, e comparecerão neste tribunal de Cristo somente os salvos por Cristo Jesus. Então, observamos aqui que todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo. Isto, entendemos que nós vamos ser arguidos sobre alguns pontos na nossa vida, como nós agimos, de que forma nós seremos responsabilizados individualmente. Nós daremos conta, cada um de nós mesmos, como está registrado na Epístola de Paulo aos Romanos, aqui no capítulo de número 14 e o versículo de número 12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, tudo que nós usufruímos aqui e desfrutamos por bondade, misericórdia e graça de Deus, um dia nós deveremos prestar contas diante do Senhor. Tudo o que Ele colocou diante de nós é para o nosso bem, para vivermos, para nos relacionarmos e para termos o contato com a presença de Deus. Então, vários recursos são colocados diante de nós para que deles nós possamos fazer uso, mas fazer um uso consciente, responsável, comprometido, para que saibamos que um dia nós deveremos prestar conta de tudo quanto recebemos de Deus e o que fizemos com aquilo que recebemos do Senhor para com a nossa vida. Então, quando olhamos por este ponto, nós vamos entender que grande é a responsabilidade que nós temos em tudo aquilo quanto usufruímos em vida, porque certamente, se não tivermos o cuidado, poderemos agir de maneira contrária ao propósito estabelecido e diante do momento em que formos fazer o acerto de conta, fomos chamados à responsabilidade, nós certamente teremos consequências que não gostaríamos de ter. Mas para que isto não aconteça, a palavra de Deus nos adverte que este encontro, ele é infalível, ele não será cancelado. O encontro já está marcado. Agora, o momento e a hora, só Deus sabe quando será. Mas que isto vai acontecer, sim.
e ao chegarmos ao tribunal de Cristo, ou os demais, ao grande juízo do trono branco, seremos chamados porque as nossas obras, elas serão colocadas diante do Senhor, e ele, através do que está no livro das obras, nós seremos julgados pela maneira como nos conduzimos e como agimos dentro daquilo que o Senhor Deus colocou à nossa disposição. Uma primeira coisa que nós precisamos entender e saber é que este acerto será individual. A palavra de Deus diz que nós seremos responsáveis em vários pontos, pelo menos 6 que vamos relatar. O primeiro ponto, nós seremos responsáveis pela nossa vida, ou seja, a vida que Deus nos permitiu viver e que nós estamos vivendo. Então, cada um, ele, ao viver, ao desfrutar da vida, como encara, como usufrui, como desfruta esta vida, ele vai, então, diante de Deus, mostrar e dar conta como viveu. Se viveu para a glória de Deus ou se viveu para uma vida de pecado, uma vida errante. E, portanto, é preciso saber que a vida é uma dádiva de Deus. E um dia nós seremos chamados a prestar diante do Senhor de que forma nós vivemos a vida que Deus nos outorgou. Então, porque a vida pertence a Deus. É Ele que nos dá o fôlego de vida, é Ele que nos mantém vivo. O apóstolo Paulo, quando no Areópago, explicando acerca do Deus desconhecido, mostrando o Deus verdadeiro, vivo e poderoso, disse que é Ele que dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Então a vida nos é possibilitada por Deus. A vida, a respiração e as demais coisas para a nossa vivência aqui na terra. Portanto, esta vida que o Senhor nos concede, nós um dia vamos dizer a Ele como é que vivemos. Ele sabe, Ele é onisciente, mas nós iremos confessar com os nossos próprios lábios e, dependendo da maneira como nós usufruímos da vida, nós receberemos ou a recompensa ou a consequência. Então é preciso ter muito cuidado, valorizar a vida que Deus nos deu e desfrutá-la e vivê-la da melhor maneira possível. Porque a palavra de Deus diz que ninguém vive para si e ninguém morre para si. Ou somos do Senhor ou não somos do Senhor. Então, fica nesses 2 pontos. Porém, aqueles que estão servindo a Cristo, foram libertos e salvos, eles são do Senhor. Seja pela vida, seja pela morte, eles estão com o Senhor. Mas um dia serão chamados para relatar diante do Senhor a responsabilidade que tivemos diante da vida que nos foi proporcionada, colocada diante de nós para que pudéssemos viver esta realidade maravilhosa. Então, este é o primeiro ponto com relação à nossa responsabilidade individual que haveremos de dar conta diante de Deus. O segundo ponto na nossa responsabilidade individual, ele trata sobre as nossas ações, a maneira como nós agimos. Então, as nossas ações, elas também serão pesadas diante do Senhor. Nós observamos em 1 Samuel, no capítulo 2 e o versículo 3, que está escrito da seguinte forma. 1 Samuel 2 e 3. Não multipliqueis palavras de altíssimas altivezas, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria,
e por ele são as obras pesadas na balança. Então, nós encontramos aqui o cuidado que precisamos ter com as nossas ações, porque elas serão colocadas numa balança. E quem há de pesá-las é o Senhor. Então, temos que ter o devido cuidado e ser responsável na maneira como nós agimos, para não agir de maneira contrária e ficarmos comprometidos mediante a maneira em que nós agimos. Então, o segundo ponto, com relação à nossa responsabilidade individual diante do Senhor, nós seremos responsáveis por nossas ações. E, seguindo, nós vamos, então, o terceiro ponto com relação à nossa responsabilidade individual. Nós encontramos em Mateus, no capítulo 12, os versículos 37 e 36 e 37, está escrito assim, 36 e 37. Mas eu vos digo que, de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Por quê? Por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Então, esse terceiro ponto na nossa responsabilidade individual, nós encontramos aqui que seremos responsabilizados por toda palavra que sair da nossa boca, toda palavra ociosa. Então, nós temos que saber e ser comprometido responsavelmente com as nossas palavras, porque elas serão apresentadas diante do Senhor. E mediante as nossas palavras, nós tanto poderemos ser justificados, como poderemos ser condenados. Então, é preciso ter muito cuidado com as nossas palavras, nos policiar, ter muito cuidado com o que falamos e a maneira como falamos, para não incorrermos em uma situação que lá na frente pode nos comprometer diante do Senhor. Então, sabendo disso, que esta responsabilidade é individual e que a responsabilidade nossa diante do Senhor não é somente com relação à vida que Ele nos possibilita viver, mas também como a maneira como nós agimos e a maneira como nós utilizamos das palavras. Isto pode levar-nos às recompensas, como pode nos levar às consequências. Então, por isso, nós precisamos, enquanto estivermos aqui, nós temos a oportunidade dada por Deus para melhorar os nossos caminhos e as nossas palavras, as nossas ações e vivermos uma vida centrada no propósito e na vontade de Deus. É isso que Deus espera daqueles que, uma vez conhecendo a Cristo, sendo libertos por Ele, estando submissos a Ele, servindo-o, que o façam com temor, com alegria, com responsabilidade e desfrutando o melhor desta vida na presença de Deus, e que as ações sejam coordenadas de acordo com a vontade de Deus, e que as nossas palavras não sejam palavras torpes, desagradáveis ou como uma espada que fere, que machuca e que mata, mas que possamos usar as nossas palavras para falarmos aquilo que Deus fez e faz na nossa vida, e também que sejamos com palavras de salvação, para que outros, ao ouvi-la, possam entender, compreender e serem levados a Cristo para a salvação. Então, nós somos responsáveis individualmente pelas nossas palavras. O quarto ponto com relação à nossa responsabilidade individual, nós vamos encontrar em Provérbios,
no capítulo 16 e o versículo de número 25. Está escrito assim. Provérbios 16 e 25. Está escrito desta forma. Há caminho que parece direito ao homem, mas o fim são os caminhos da morte. Então nós seremos responsáveis também pelo caminho que nós seguirmos. Nós temos diante de nós uma variedade de caminhos, mas temos um único caminho, que é chamado o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho. Então nós somos responsáveis pelos caminhos que seguirmos aqui. Então, embora muitas das vezes os caminhos parecendo ser direito, mas o fim deles sendo caminhos de morte, nós seremos responsabilizados por termos entrado e andado por aqueles caminhos que não glorificaram o nome do Senhor. Então seremos responsabilizados pelo nosso caminho. Por quê? A palavra de Deus diz que o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, sabendo que os nossos caminhos também serão avaliados diante do Senhor, e nós seremos responsáveis pelo caminho pelo qual nós andamos aqui, nós precisamos aparelhar os nossos pés para andar no caminho do Senhor, no caminho da vontade de Deus para nós, olhando sempre a Jesus como o caminho, o único caminho pelo qual devemos andar, servi-lo e glorificá-lo, pois assim fazendo, nós estamos mantendo os nossos caminhos agradáveis diante do Senhor. A palavra de Deus diz: sendo os caminhos do homem, o caminho do homem agradável ao Senhor, ele faz até que a seus inimigos tenham paz com ele. Mas o caminho precisa estar no centro da vontade de Deus. Deus, através do profeta Isaías, lá no capítulo 30 e o versículo 21, está escrito assim: e os teus ouvidos ouvirão a voz do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita e nem para a esquerda. Então, há um caminho estabelecido pelo Senhor, pelo qual nós podemos trilhar por ele e vivermos neste caminho, que os nossos ouvidos ouvirão. E também nós encontramos aqui no capítulo de número 35, que diz-nos assim: e ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes, até mesmo os loucos não errarão. Um caminho santo. Existe o caminho santo, o caminho reto, o caminho direito, o caminho da vontade de Deus, mas existe também o caminho injusto, o caminho profano, o caminho maligno, o caminho que seduz, que engana as pessoas. Mas é certo saber que nós seremos responsabilizados individualmente pelos caminhos por onde andamos e que escolhemos para andar e viver. Portanto, tenhamos cuidado no caminho que estamos. Se estamos no caminho do Senhor, glorifiquemos a Deus por isso e permaneçamos neste caminho. Se porventura alguém ainda não está no caminho do Senhor, está no caminho errante deste mundo de trevas e de pecados, é preciso que tenha um encontro com Jesus, seja liberto por ele e passe a andar pelo caminho que o Senhor o conduzir dentro do seu propósito e da sua vontade. Então, este quarto ponto, nós somos responsáveis individualmente
pelos caminhos que escolhemos para seguir. Mas o quinto ponto que nós observamos aqui, nós vamos encontrar em 1 Coríntios, no capítulo 3, e o versículo de número 13, que está escrito assim: a obra de cada um se manifestará, na verdade o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então aqui nós encontramos que as nossas obras, elas também serão levadas em conta, elas serão provadas. Então observamos a nossa responsabilidade individual pelas nossas obras. Se as obras forem boas, bem. Se as obras forem más, nós teremos consequência. Se forem boas, nós teremos recompensa. E a palavra de Deus nos afirma que a única coisa que nos acompanha depois da morte são as obras que fizemos aqui em vida. Então, estas obras vão aparecer lá diante do Senhor. E nós, então, seremos responsabilizados pelas obras que fizemos aqui. Se nós nos atentamos para as obras de Deus, estabelecidas e preparadas por Ele, para que nós andássemos por ela, ou se escolhemos obras próprias da nossa mente, do nosso entendimento humano, e procuramos viver neles. De qualquer forma, as nossas obras, nós seremos, então, responsáveis. E como nas outras responsabilidades, se aprovado, recompensa. Se reprovado, consequências. Então, há uma necessidade muito grande de avaliarmos bem qual tem sido a nossa conduta. Como é que nós estamos encaminhando diante da presença do Senhor, para que possamos, então, naquele dia deste encontro que está marcado para todos nós, nós estejamos diante do Senhor e que possamos ali estarmos para dar conta daquilo que fizemos dentro das oportunidades que o Senhor Deus deu a cada um de nós nos vários pontos que estamos aqui relatando. E por fim, o sexto ponto, com relação à nossa responsabilidade individual, nós vamos encontrar aqui em Marcos, no capítulo 12, versículos 42 e 43, onde está escrito assim: vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas que valiam 1 quadrante. E chamando seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro. Então aqui nós somos responsáveis pelas finanças que Deus depositou nas nossas mãos. Então nós encontramos aqui, Jesus estava ali observando e vendo como era que as pessoas depositavam as suas contribuições, como é que eles faziam com relação ao ofertar diante de Deus. Diz que aqueles que eram mais abastados, eles tiravam algo daquilo que lhes era sobejo, que estava sobrando, que não lhe faria nenhuma falta. E a mulher viúva tinha unicamente 2 moedas e ela deu então tudo o que tinha. Significa dizer que ela não tinha apego excessivo com relação ao dinheiro, a ponto de negá-lo para o Senhor. Mas ali ela tinha o seu desapego e ela entregou tudo porque sabia que ali estava a expressão da sua convicção e fé diante do Senhor. E Jesus estava olhando. Então Jesus observa todas as coisas. Ele observa também qual o uso que nós fazemos do dinheiro que vem
às nossas mãos, se fazemos bom uso ou se fazemos mau uso, se o utilizamos para coisas boas ou se o utilizamos para coisas más. Então é preciso termos o cuidado, porque nós seremos responsabilizados individualmente também neste ponto com relação a como tratamos o dinheiro que passou pelas nossas mãos. Então, observamos aqui 6 pontos em que a nossa responsabilidade individual ela será colocada diante do Senhor. E nós estaremos ali, naquele dia, presente, para então dar conta. E dar conta é responsabilizar-se pelo uso que fizemos daquilo que Deus colocou à nossa disposição. A semelhança daqueles servos que o Senhor deu algo a eles para que eles então negociassem, e quando voltou, um deles enterrou na terra e não quis negociar. Então ele teve consequência. Ele foi lançado nas trevas exteriores. Aqueles que atenderam e negociaram e multiplicaram os talentos do Senhor, eles então foram recompensados, entraram no gozo do Senhor. Então, é aqui que nós precisamos entender isto. Então, poderá existir 2 situações. Se aquilo que fizemos na nossa responsabilidade individual for aprovado por Deus, nós teremos recompensa. Se for reprovados, nós teremos consequências. Então é preciso avaliar bem, ainda dá tempo de corrigir se alguma coisa na nossa vida nós não temos agido ou nos posicionado de maneira correta, com vistas a este encontro que já está marcado. Então, ainda dá tempo de corrigirmos e abrir mão das coisas que poderão nos comprometer e atrair consequências para a nossa vida. Mas que, em momento oportuno, possamos procurar o melhor caminho para fazermos a vontade do Senhor e que naquele dia tenhamos de Deus não a consequência, mas a recompensa para que o nome do Senhor seja glorificado. Então nós listamos aqui 6 pontos onde somos responsabilizados individualmente, ou seja, a nossa responsabilidade individual em 6 pontos. E que pontos são estes? Primeiro, nós falamos sobre a vida. Nós somos responsáveis pela vida que recebemos de Deus, como a vivemos. Às vezes a pessoa diz, a vida é minha e eu vivo do jeito que eu quiser. Sim, a vida Deus lhe deu para viver. Você pode vivê-la do jeito que quiser, mas tenha certeza de que um dia você vai ser responsabilizado pela maneira como viveu, ou para o bem ou para o mal. E isto vai aparecer diante do Senhor. Segundo ponto, a nossa responsabilidade individual com relação à maneira como agimos, as nossas ações. Nós somos responsáveis por ela. Então precisamos atentar também para este segundo ponto. O terceiro ponto, nós somos responsáveis individuais pelas nossas palavras, tanto as palavras como a maneira como que nós falamos. Isto vai também aparecer diante do Senhor. É o fruto, são os nossos lábios. Teremos que dar conta diante do Senhor. O quarto ponto da nossa responsabilidade individual é que seremos responsáveis pelos caminhos que andamos. A Escritura diz que há homem caminhos que parecem direito, mas o fim são caminhos de morte. Mas há um caminho santo, o caminho reto, o caminho do justo, e Jesus disse que ele é o caminho. Então temos que andar por Jesus para não entrarmos em caminhos tortuosos e errados, porque os nossos caminhos também daremos conta por onde andamos enquanto aqui vivemos.
O quinto ponto na nossa responsabilidade individual diante de Deus é por nossas obras. O texto inicial que li diz que cada um de nós devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba, por meio do corpo, o que tiver feito, seja bem ou seja o mal, ou seja, as obras que praticamos. No tribunal de Cristo, para os salvos. No grande trono branco do juízo final, para os não salvos. Eles vão lá comparecer também. E, por fim, sexto e último ponto, relacionado à nossa responsabilidade individual, é com relação às finanças, os valores que se fazem chegar às nossas mãos e como nós lidamos com este aspecto. O Senhor olha, o Senhor observa e Ele pedirá conta de cada uma destas práticas que nós tivermos e nós teremos que responsabilizar por aquilo que fizermos, seja pela vida, seja através das ações, seja através das nossas palavras, seja através do caminho que andamos, seja pelas obras, seja pelo dinheiro, enfim, tudo o que fizermos ou pela nossa vida, nós seremos responsáveis diante do Senhor. Então está aí para que possamos analisar e observar e ver a nossa conduta. Se alguma coisa precisar se adequar ao propósito de Deus, ainda dá tempo de fazer. E aqueles que ainda não o servem, este é o momento de abrir o coração para crer em Jesus como Senhor e Salvador e recebê-lo em sua vida para que seja perdoado, liberto, salvo e possa comparecer não ao trono branco do juízo final, mas ao tribunal de Cristo para ir ao encontro do Senhor. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.